e paz, amados do Rei. De Deus, amém? Deus abençoe em nome de Jesus e abra as comportas do céu sobre a sua cabeça neste momento para a glória dele. Glória a Jesus. Quem recebe diz amém. Glória a Deus. Amém. Graça e paz, Igreja do Avivamento. Glória a Deus. Que bom estarmos mais uma noite reunidos aqui na presença do Senhor. Sempre a gente fica nervoso, né, quando sobe aqui, dá até uma dor de barriga aqui nessa hora. Até os 5 primeiros minutos é para passar o nervoso. Mas glória a Deus, porque isso é sinal de temor a Deus, né? Enquanto o Espírito Santo arde no nosso interior, a gente tem que ter esse temor a Deus. Quero agradecer ao pastor mais uma vez pela confiança depositada em nós, por estar aqui ministrando a palavra do Senhor. E agradecer a Deus, porque nós todos fazemos parte de uma igreja que nos desenvolve. Participar de um corpo que está em constante evolução. O pastor falou sobre a história da igreja, porque a igreja é conhecida como uma igreja que prega a palavra de Deus. Isso é motivo de muita alegria para a gente, para nós que estamos aqui, porque é sinal que a cada dia que passa e que nós iremos passar aqui, nós seremos alimentados com a palavra viva e verdadeira, que é a palavra do Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus. Meus irmãos, na última sexta-feira, eu recebi um convite da minha irmã. A minha irmã, ela ganhou um ingresso, um ticket, para ela assistir a... Vou trocar o microfone aqui. Ei. Agora sim. Ei, som. Ei. Foi. Ela recebeu um convite, queridos. É um evento organizado pelo pastor Tiago Brunet, que chama Conferência Destino 2020. E o pastor Tiago Brunet é um grande líder no nosso meio, eu gosto muito de ouvir as ministrações dele. E ela convidou eu e minha esposa para ir lá para a casa dela na sexta-feira, para a gente poder assistir, que era um evento pago, e ela ganhou. E aí a gente foi lá assistir. Foram 3 ministrações. E dessas 3 ministrações, uma delas me chamou muita atenção. E com base na ministração que eu assisti naquela noite, o Espírito Santo de Deus me direcionou a trazer uma palavra para a igreja nessa noite. E eu creio e posso afirmar para os irmãos que hoje o Espírito Santo de Deus vai falar com vocês poderosamente. Abra o seu coração, amplie a sua mente, abre a sua mente para entender o que Deus quer falar com você nessa noite. Amém, queridos? Eu quero começar fazendo uma pergunta para os irmãos. Uma pergunta sem nenhum contexto. A pergunta é: de quem é a vitória? De quem é a vitória? É claro que, sem contexto nenhum, fica difícil da igreja responder essa pergunta, porque, afinal de contas, eu nem entrei aqui ainda na palavra para a gente entender. Mas, ao final dessa ministração, todos nós sairemos daqui hoje com a certeza de quem é a vitória. E eu acho que os irmãos vão se surpreender com essa resposta. Pelo menos eu me surpreendi muito. Então olha para o irmão que está do seu lado e fala assim, ó: hoje você terá certeza de quem é a vitória. Amém? Glória a Deus? Queridos, nós vamos falar nessa noite sobre Davi. Uma história muito conhecida da Bíblia, né? Davi, a gente aprende sobre Davi desde a infância, né? Quando a gente ganha os livrinhos que vê lá Davi derrubando o gigante Golias, e aquilo vem crescendo junto com a gente. Davi, Jonas, Noé, Moisés, essas histórias a gente vem aprendendo. Eu acho incrível porque todas as vezes que a gente lê a Bíblia, aquela mesma história, aquela mesma passagem, aquele mesmo cenário, o Espírito Santo de Deus nos revela algo diferente, traz revelações diferentes para as nossas vidas. Queridos, todos nós conhecemos, a maioria de nós acho que conhece a história de Davi. Davi foi um homem escolhido por Deus para liderar o seu povo. Um homem
segundo o coração de Deus. Davi era o caçula da sua casa, filho de Jessé, era o mais novo, e ele cresceu sendo treinado ali naquela infância, ele foi treinado para exercer a profissão de pastor de ovelhas. Davi cuidava das ovelhas do seu pai. Ele também sabia tocar harpa e até fazia instrumentos para o louvor na casa do Senhor naquela época. Nessa pequena introdução, queridos, eu entendo e aprendo que Deus, Ele não nos chama pelo nosso tamanho. Deus não está preocupado se eu sou o caçula, se eu sou o mais velho, se eu sou o do meio, se eu faço a atividade mais importante aos olhos dos homens, se eu faço aquela que é mais simples. Deus não te chama pelo seu tamanho, Ele te chama pelo teu propósito. Deus te chama pelo chamado que Ele tem na sua vida. Davi não sabia ainda, mas Davi já estava sendo preparado por Deus quando ele ainda cuidava das ovelhas. Queridos, vamos ler a palavra de Deus em 1 Samuel 16, versículo 13. Nós não iremos ler toda a história de Davi aqui, porque é uma história muito conhecida, então nós vamos caminhar por entre os versículos e meditando neles. Olha o que diz 1 Samuel 16, 13. E então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Depois, Samuel se levantou e foi para Ramá. O que eu quero chamar a atenção dos irmãos é para esse pedacinho que diz assim, ó. E daquele dia em diante, se apoderou de Davi o Espírito de Deus. Daquele dia em diante. Queridos, todos nós sabemos que Davi matou urso. Davi matou leão. Tem, como diz por aí, tem base um negócio desse? Um jovem, uma criança que está ali cuidando das ovelhas, mataram um urso, mataram um leão. Irmão, se aparecer um leão na minha frente, um urso, eu só vou falar assim, Senhor, entrego a ti meu espírito. De jeito que nenhum que eu vou conseguir matar um urso-leão. Só que Davi tinha algo diferente. Davi, queridos, estava com o Espírito de Deus nele. Davi não matou. E eu descobri, lendo a Bíblia também, que depois nós vamos ler um pouquinho mais para frente, que não foi um leão e nem um urso, não. Lá, quer ver rapidinho, lá em 1 Samuel 17, 34, olha o que a Bíblia diz, olha como é que ela é clara. A gente vai falar disso um pouquinho mais na frente, mas eu quero te chamar esse pedacinho aqui, ó. Então disse Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. E olha agora, e sempre que vinha um leão ou um urso, e tomava um cordeiro do rebanho, e aí ele vai contar que ele enfrentava. E sempre que vinha um leão e um urso. Não foi só uma vez não, queridos. Eu pesquisei sobre aquela região, e descobri que era muito comum ter leão e urso ali. E Davi era pastor de ovelha, ou seja, uma refeição perfeita ali, né, para os leões e para os ursos. Então Davi enfrentou leões e urso, e conseguiu vencer, porque ele tinha o Espírito de Deus sobre a vida dele. Queridos, o que eu quero dizer para você, é que muito antes de você e eu sabermos o perigo que nós vamos enfrentar, Deus já me protegeu. Deus já cuidou de mim. Nós não sabemos ainda os perigos que nós iremos enfrentar, mas nós temos um propósito. Nós temos um chamado por Deus, e Ele já tomou a providência da nossa proteção. Glória a Deus. O natural seria Davi morrer, mas quem tem chamado de Deus
não morre antes do cumprimento da promessa. Glória a Deus, querido, se você tem chamado de Deus, fique tranquilo. Deus vai te proteger. Você vai enfrentar, as lutas vão vir, os problemas vão vir, os desafios. Glória a Deus. Mas Deus vai te proteger, porque se Ele te chamou, Ele é fiel para cumprir e Ele vai cumprir até o final. Queridos, para confirmar essa questão, só do fato de já estar na Bíblia, a gente já sabe que é verdade, mas só para confirmar essa parte de que o Espírito de Deus estava em Davi, é tão verdade, que lá em 1 Samuel 16, 23, olha o que diz. 1 Samuel 16, 23. E quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. O Espírito de Deus estava sobre Davi. Quando ele tocava a harpa, que Saul estava lá endemoniado, Davi tocava a harpa e o demônio corria. Irmãos, se Davi expulsava, só a presença dele tocando harpa expulsava demônio, imagina um urso e um leão, né? O que era um urso e um leão perto de demônios para Davi? Não era ninguém. Então, queridos, nessa primeira parte, é para a gente entender que a partir daquele momento o Espírito de Deus se apoderou da vida de Davi. Que isso nós lemos lá no versículo 13. E logo no versículo 14, na sequência, olha o que diz a palavra de Deus. 1 Samuel 16, 14. Ora, o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o atormentava um espírito maligno da parte do Senhor. Queridos, olha que interessante. No versículo 13, a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus entrou na vida de Davi. No versículo 14, a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus saiu da vida de Saul. Então, para Davi receber o Espírito de Deus teve que sair da vida de Saul. E quando a gente vai ler a palavra de Deus, lá no Velho Testamento, a gente vê que a presença de Deus, o Espírito de Deus, por exemplo, quando o Espírito de Deus estava na arca da aliança, era ali que ele estava. Todo o povo que estava ao redor da arca era abençoado. Tanto que quando a arca foi perdida, o povo que passou a ser abençoado foi o povo que estava com a arca. Aonde eu quero chegar, queridos? Aonde eu estou querendo chegar? Nessa situação, naquela época, para um ganhar, o outro teve que perder. Para um chegar, o outro tinha que voltar. Para um subir, o outro tinha que descer. Para um conseguir, o outro tinha que fracassar. Só que eu tenho uma boa notícia para te dar nessa noite, queridos. Isso mudou. Não é mais assim. Essa fase passou. Hoje, a coisa é diferente. Olha só o que diz em João 14, versículo 15 até o versículo 18. Olha porque que mudou. Se me amares, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro ajudador, para que fique convosco para sempre, a saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pôde receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita
convosco e estará em vós. E eu quero ler mais um versículo para confirmar. Atos 2, versículo 17. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, os vossos anciãos terão sonhos. Queridos, eu não sei se você entendeu, mas eu vou explicar para os irmãos. Quando Jesus veio e morreu por mim e por você na cruz, Ele deixou para todos nós o Espírito Santo de Deus. Aquele Espírito de Deus que estava sobre Davi naquela época, agora, depois que Jesus veio, Ele trouxe isso para todos nós, sobre toda carne. Queridos, para um ganhar hoje, o outro não precisa mais perder. Queridos, para um subir hoje, o outro não precisa descer. O outro não precisa descer. Para um sorrir hoje, o outro não precisa mais chorar. Para um avançar, para um progredir, o outro não precisa mais retroceder. Porque Jesus Cristo nos deixou o Espírito Santo de Deus para todos nós. Sobre toda carne. Meu irmão, para você ser um levita aqui hoje na Mibai, ninguém precisa sair do altar, não. Para você ser um líder de célula, nenhuma célula precisa fechar. Irmão, para você ser um pastor, não é preciso que nenhum outro pastor deixe de ser pastor. Para você casar, não precisa outro casamento acabar. Para você conseguir um emprego, seu irmão não precisa ficar desempregado. Porque agora, queridos, o Espírito Santo de Deus está sobre todos nós. Mudou, igreja. Mudou. Não é mais como era antigamente. Agora eu e você temos o Espírito Santo de Deus e temos livre acesso a Ele. Glória a Deus. Entendemos até aqui? Então vamos voltar para a história de Davi. Fizemos um parênteses para entender essa parte e vamos voltar para Davi. Todos nós sabemos que Davi enfrentou o gigante Golias, né? E lendo a palavra de Deus, eu meditando, eu vi que há 40 dias, tinha um homem que ele tinha quase 3 metros de altura, era 2,83 metros, filisteu, chamado de Golias. E esse homem estava desafiando o exército de Israel. Estava acontecendo uma guerra. E Golias se apresentava à frente de todo mundo há 40 dias e falava: quem é que vai me enfrentar? Ele desafiava, queridos, e o povo de Israel ficava tremendo de medo. Ninguém tinha coragem de enfrentar Golias. Ele não falou uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Foi 40 dias Golias desafiando o povo de Israel. Só que um belo dia, Davi não ficava lá no meio da guerra. Davi era pastor de ovelhas, querido. Porque depois que Davi foi ungido, Samuel foi lá e ungiu ele como rei. Davi não virou rei da noite para o dia. Davi voltou a ser pastor de ovelhas. E Davi, de vez em quando, o pai dele, Jessé, chamava ele e falava: Davi, vai lá na guerra, onde estão seus irmãos, e leva esse queijo aqui para o comandante, leva isso aqui para os seus irmãos. Papai. Davi sempre estava indo e voltando.
E um belo dia desse, Davi foi lá, Davi levar a marmitinha lá dos irmãos, correto? Foi levar a marmita, foi levar o que eles tinham de comer. Quando Davi chegou lá, olha o que aconteceu. 1 Samuel 17, 23. Davi estava lá conversando com os irmãos dele, entregando a comida para os irmãos, e aí olha o que a Bíblia diz. Enquanto ainda falava com eles, Davi, né? Eis que veio subindo do exército dos filisteus o campeão, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Irmão, tinha 40 dias que Golias ficava desafiando o povo de Israel. 40. E ninguém fazia nada. Aí vem Davi, pastor de ovelhas, com a marmitinha na mão, a sacolinha, papapá. Não tem nada a ver com a história. E aí do nada ele está lá e ele ouve Golias desafiando o povo de Israel. O povo de Deus. Davi as ouviu. Quando Davi ouviu, aí o caldo engrossou, queridos. Porque Davi não era qualquer pessoa. Davi não era uma pessoa comum. Davi tinha sobre ele o Espírito de Deus. O Espírito de Deus estava sobre Davi. E Davi ouviu. Queridos, Israel, o povo que estava ali, era o povo de Deus. Toda aquela multidão era o povo escolhido por Deus. 40 dias ouvindo. Agora, só quando Davi ouve, ele toma uma atitude. Sabe o que eu aprendi aqui, queridos? Eu aprendi que quando nós temos o Espírito de Deus em nós, nós não vamos aceitar que ninguém desafie o nosso Deus. E as pessoas andam desafiando o nosso Deus aí todo dia. Todo dia os nossos ouvidos estão ouvindo pessoas desafiando o nosso Deus. A pergunta é: o que será que eu tenho feito? Eu tenho sido um integrante do exército de Israel, com medo do gigante Golias, ou eu tenho sido como Davi, que quando ouviu falou: epa, parou. Que bagunça é essa aqui? Esse gigante está desafiando o exército de Deus? Não, pera aí, isso não vai ficar assim não. Davi faz o quê? Quando ele ouve isso, Davi corre lá para Saul, no rei. Saul era o rei. Davi chega lá e fala assim: olha, eu vou enfrentar Golias. Aí Saul olha e fala assim: não, Davi, o Golias, ele desde cedo ele é treinado para guerrear, tem 3 metros de altura, entendeu? Vai lá cuidar das suas ovelhas. Aí Davi, sabe, faz o quê? Davi apresenta o currículo dele para Saul. Ô Saul, quando eu cuidava das minhas ovelhas lá, toda vez que aparecia um urso e um leão, eu enfrentava eles. E eu não só enfrentava não, eu matava. Sabe por quê? Porque eu faço em nome do Senhor. Em nome do Senhor. Não sou eu que faço não. Está aqui o meu currículo. Deixa eu enfrentar Golias. Eu não vou permitir que Golias enfrente o povo de Israel desse jeito. Desafie o povo de Israel desse jeito. Nesse momento, querido, Saul autoriza. Saul dá o crachá dele. Toma, vai lá, agora você é do exército de Israel. Que Deus esteja com você. A Bíblia fala, que Saul fala, que Deus esteja com você. Eu li, eu pensei assim, será que Saul falou sério mesmo? Ele estava, que Deus te abençoe. Não tem? Quando você olha assim, o negócio está perdido, você fala, meu Deus, que Deus esteja com você. Só que você está incrédulo, você não está crendo. Só que mal sabia Saul, que ele estava falando com uma pessoa que tinha o Espírito de Deus sobre a vida dela. O Espírito de Deus estava em Davi. Davi recebeu a credencial através do seu currículo. E Davi reconheceu, ele falou para Saul: eu matei o urso e o leão porque Deus estava comigo.
Queridos, ter credencial hoje é muito importante. Credencial dada por Deus. Você quer ver um exemplo que aconteceu comigo? Foi que dia? Terça-feira, salvo engano. Terça ou segunda, não me lembro. Eu fui lá fazer meu exame de biometria para renovar minha carteira de motorista. Foi eu e meu sócio. Aí eu entrei e meu sócio ficou lá embaixo. Aí eu fui, resolvi rápido. Quando eu voltei, o meu sócio me chamou, tinha um flanelinha, cuidando dos carros ali. Aí o Diego chegou para mim, meu sócio falou assim: Alan, conta um pouquinho do seu testemunho para esse irmão aqui. Eu olhei nos olhos do Diego, e o Diego já estava com os olhos todo lacrimejando, emocionado. E era um homem viciado em crack, os dentes amarelos, magro, muito magro, e um homem com conhecimento da palavra. Começou a falar de Bíblia, e eu fiquei ouvindo ele, e aí o Diego virou para mim, eu olhei para o Diego continuava emocionado. Aí eu falei: o que foi, Diego? Não, é que quando você estava vindo lá naquela porta lá, eu só falei que eu estava com um amigo meu que podia te ajudar. Só que quando você apareceu lá naquela porta, esse homem olhou para lá e falou: ah lá o seu amigo vindo. Aí o Diego perguntou para ele: mas como é que você sabe que é o meu amigo que está vindo? Porque eu não te falei nem o nome dele, nem como é que ele estava. Ele dá para ver de longe que é um homem de Deus. E aí o Diego não aguentou, ele começou a se emocionar. E eu louvo a Deus, sabe por quê? Porque eu oro, todas as vezes que eu oro, eu peço: Deus, coloca pessoas que não conhecem do Senhor no meu caminho. E naquele assunto eu tinha credencial. Aquele urso e aquele leão eu já matei, queridos. Eu já matei lá atrás e matei bem matado. Então eu pude falar de Jesus para ele, eu pude falar da minha experiência para ele, eu pude falar que tem jeito, que tem salvação, só que só tem um que pode resolver, que é Jesus. E ele me ouviu, e eu pude ministrar na vida daquele irmão. Por quê? O que é isso, Alan? Isso é credencial, irmão. Davi tinha credencial dada por Deus. Ei, os problemas que você enfrenta na sua vida, as vitórias que Deus te dá, é credencial que Ele está te dando, para que amanhã você possa ajudar pessoas naquela mesma situação a se livrar, a sair daquela situação. Para que você conte através do seu testemunho quem é Jesus Cristo e o que Ele pode fazer por mim e por você. Davi recebeu a credencial para enfrentar Golias. Aí Davi foi lá, tinha um ribeiro que passava perto. Hoje esse ribeiro não existe mais, é só se quando chove que passa água lá. Ele foi lá e pegou 5 pedras lisas. Não tem aquelas pedras lisas que parece... Quando eu era criança eu ficava procurando para ver se era pedra de ouro e tal. Não tem aquelas pedras lisas que você encontra perto das lagoas, dos riachos? Acho que todo mundo sabe qual pedra que eu estou falando, né? Davi pegou 5, irmão. Mas vem cá, era um gigante, era Golias. Por que Davi pegou 5 pedras? Aí a gente pode talvez pensar assim: vai que ele erra, né? Só que Davi, queridos, era um homem segundo o coração de Deus. Já era. Davi, a fé dele, não existia esse negócio de vai que ele erra. Davi não achou que ia errar. Davi tinha plena convicção que iria derrubar aquele gigante na primeira pedrada. Mas então por que ele pegou 5 pedras? Eu fui pesquisar um pouco sobre isso, e eu descobri que não tinha só um gigante naquele exército. Esse gigante Golias, ele era filho de Rafá. Rafá era o pai dele, também era gigante. Rafá, a tradução da palavra Rafá quer dizer gigante, inclusive. E Rafá tinha 5 filhos, e um desses filhos era Golias. Tinha mais 4 lá. Quando Davi pegou 5 pedras, irmão, e não estava de brincadeira não. Ele pegou para derrubar os 5. Ele pegou, uma para cada um. Eu sou bom de pedra mesmo. Ele usou aquela funda, né? Eu nunca brinquei de funda, já brinquei de estilingue, mas naquela época era funda. Botava a pedra aqui, ó, rodava e vá. Davi era bom.
Ele pegou 5 pedras, uma para cada um, e vai ser certeira, porque eu vou em nome do Senhor, eu não vou com a minha força. Essa era a certeza de Davi. Davi atirou, Golias veio na sua direção, Davi rodou e lançou. A palavra de Deus diz, querido, que a pedra entrou na testa de Golias. Entrou. Era uma pedra redonda e lisa. Imagina para uma pedra, se fosse uma pedra com a ponta, acho que era até um pouco mais compreensível entender a pedra entrar, mas era ela lisa, pedra lisa. A palavra de Deus disse que a pedra entrou na testa de Golias e Golias veio ao chão. Golias caiu. Ali eu tive certeza que não foi o braço de Davi. Não tinha como não. Davi não tinha como. Por mais forte que ele fosse, cuidando de ovelha, Davi não tinha como girar uma pedra daquela e a pedra entrar na testa de Golias. Deus deu um recado: ei, quando você vai em meu nome, você só tem que agir, deixa que eu vou com a minha força, eu vou com o meu poder. Mas se você ficar amedrontado, se você se esconder, se você correr, igual o povo de Israel estava correndo, aí nada eu poderei fazer. Eu estou contigo. Hoje, sobre toda a carne, todos nós temos em nós o Espírito de Deus, todos nós temos. Agora, Ele quer a nossa atitude, Ele quer que a gente tenha fé, Ele quer que a gente não vacile em nossa fé, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Foi Deus, a força veio de Deus. E agora é a hora que eu quero fazer aquela pergunta novamente: de quem é a vitória? Agora eu passei o contexto para vocês. De quem é a vitória? Quem venceu? Davi? Deus? Saul? De quem é a vitória? Quem foi que venceu? Quando eu olho só para aquela cena de Davi acertando em Golias, eu penso que foi Davi que venceu. Mas, queridos, olha o contexto. Estava acontecendo uma guerra. Israel contra os filisteus. Era uma guerra. Não era uma guerra de Davi contra Golias. Israel era o povo de Deus. Quando Davi derrubou Golias, quem venceu foi Israel. E Israel é o povo de Deus. Eu sei que a ficha ainda não caiu, mas vai cair. O que eu estou querendo dizer, irmão, aquele homem tinha o Espírito de Deus. Ele foi e venceu a guerra. Quem venceu a guerra foi o povo. O povo é a mesma coisa que quando tem Copa do Mundo. Eu sou torcedor do Brasil, só que eu torço por Fluminense. E aí tem um monte de flamenguista, vascaíno, não sei o quê. Quando está na Copa do Mundo e o Brasil ganha o jogo, quem é que venceu? Todos nós. A gente veste a mesma camisa na Copa. Queridos, toda vez que alguém que tem o Espírito de Deus, e todos nós temos, toda vez que um de nós vence uma batalha, quem vence a guerra somos todos nós. Ei, querido, quando nós temos 5 pastores sendo ungidos aqui na igreja, quem vence não são eles. Quem vence sou eu. Quem vence é você. Eu e você somos o povo de Israel. Quando eu tenho testemunhos, como o caso da Sofia, do Antônio, da Duda, de cura, quem vence não são eles, sou eu e você. A vitória é nossa, nós somos o povo de Israel. Quando alguém é libertado, quando alguém consegue um emprego, queridos, mudou, para um ganhar, o outro não precisa mais perder. Você acha
que o povo de Israel, aquele povo que estava lá amedrontado, quando Davi derrubou Golias, você acha que não teve ninguém que falou assim: ah, se eu soubesse que era só tacar uma pedra, eu tinha feito? Teve gente que falou, irmão, porque não tinha discernimento que quem venceu a guerra foi ele também. Ele poderia ter morrido, mas Davi foi lá com o Espírito de Deus e resolveu, teve uma vitória de uma batalha que trouxe a vitória de uma guerra, porque quando Golias caiu, o exército do Filisteu correu, e Israel partiu atrás dele e acabou com a guerra. Queridos, a vitória é nossa. Toda vez que o seu irmão tiver uma conquista, comemore como se a vitória fosse sua, porque ela é. Nós não podemos permitir olhar para o irmão e falar: nossa, o irmão prosperou, será que ele está fazendo? Irmão, a vitória é sua. Nós vestimos a mesma camisa, e a camisa que nós vestimos é a camisa de Jesus. Nós representamos o povo de Deus, a mesma camisa, a vitória é nossa. Nós temos que nos sentir felizes quando vimos a vitória de cada um de nós. Quando o Luiz ganhou aquela moto, queridos, a vitória foi nossa. Para mim finalizar, e para ter certeza que você entendeu, eu vou te dar mais um último exemplo. O nosso Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo foi perseguido por 3 anos e meio, queridos. 3 anos e meio fazendo milagres, curando, dando de comer para quem tinha fome, libertando os cativos, quebrando paradigmas e tradições e trazendo para a gente o que realmente importava, que era o amor em Deus. Jesus, um homem que não cometeu um único pecado sequer, veio para a terra, foi homem e ao mesmo tempo Deus, e conseguiu vencer o pecado sem errar nenhuma vez. Um homem desse, o nosso Jesus, aquele que veio para deixar o Espírito Santo para nós, foi perseguido por 3 anos e meio, até que o mataram. E não mataram de um jeito simples, crucificaram o nosso Jesus, fizeram ele sofrer, chicotearam as costas dele, colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça, a cruz nem dele era, maltrataram o nosso Jesus, do jeito mais cruel que poderia ter sido. Mas, queridos, após a morte de Jesus, passou-se um dia e Jesus ainda estava morto. Passou-se 2 dias e Jesus ainda estava morto. Mas ao final do terceiro dia, Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou, cumprindo aquilo que ele tinha falado. Ó morte, onde está o seu aguilhão? A pergunta que eu quero fazer para vocês, irmãos, é: de quem é a vitória? Glória a Deus. Jesus morreu por mim e por você, queridos. A vitória é nossa. A ressurreição de Cristo, ele venceu a morte. Ó morte, onde está o seu aguilhão? Ele venceu a morte, ele venceu, mas a vitória é minha e sua. E nós temos que comemorar, porque nós vestimos a camisa do Senhor. Aquele ato tão conhecido, queridos, é uma vitória nossa. Que nessa noite, queridos, nós possamos ter entendido que agora, para um ganhar, o outro não precisa mais perder. Por quê? Porque sobre toda a carne
o Espírito Santo de Deus habita. O Espírito Santo de Deus habita no meu interior e no interior dos irmãos. E todas as vitórias nós deveremos comemorar juntos, porque a vitória é nossa. Glória a Deus, queridos. Eu não sei se os irmãos foram abençoados como eu fui, mas quando essa palavra, quando eu vi isso e quando eu fui para a Bíblia ler e o Senhor foi me entregando outras coisas, eu falei, meu Deus, como o Senhor é grande. Então, eu glorifico a Deus pela oportunidade de estar aqui compartilhando essa palavra com os irmãos. Espero que ela tenha edificado a sua vida e que daqui para frente nós possamos sempre lembrar disso, que a vitória é nossa. E agora nós entendemos o motivo do porquê. A vitória é nossa, queridos. Comemoremos juntos as vitórias um dos outros e vamos crescer juntos, porque muita coisa tem o Senhor para fazer na nossa vida aqui. Pela manhã